Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Edson Matias e seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Você já deve ter reparado que o tema livre-arbítrio versus livre agência é um debate constante, seja na internet, seja em publicações, livros, na TV, enfim, todo mundo fala ou tem alguma opinião sobre isso, sobre a vontade humana, sobre o livre-arbítrio, mas que, afinal de contas, o que é isso? Se você pedir para que as pessoas, para aqueles que entram em debates ferrenhos sobre esse tema, talvez você vai encontrar definições variadas. Você pergunta para um o que significa livre-arbítrio, ele vai dizer alguma coisa, vai dizer que é sinônimo de liberdade. Outros vão dizer que é uma liberdade, mas uma liberdade que vem do arbítrio, da aspectos da capacidade do ser humano de julgar as coisas. Outros desconsideram o pecado nas escolhas. Outros falam das ações e impulsos pessoais e externos e contaminam a vontade do ser humano. Então não é livre esse arbítrio, essa capacidade de julgamento e de decisões humanas. Você vai encontrar as mais diversas definições e conceituações para o livre-arbítrio, para a livre-agência. E isso me chama a atenção, de fato, porque se entra-se num debate sobre um determinado ponto, sobre dois conceitos que não se encaixam, não são contrários entre si, e não se sabe exatamente a definição de cada um desses termos, tanto historicamente como naquele período que o indivíduo está defendendo, o seu grupo defende, você está simplesmente jogando palavras, sem saber exatamente do que está se falando. É bem interessante isso. Essa vontade de defender esse tema, sem exatamente saber o que significa. Veja, eu não vou encerrar esse assunto. Eu pretendo futuramente gravar outros vídeos sobre esse assunto e por isso eu peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para que você uh, tenha quando o vídeo sair, os vídeos saírem sobre esse tema, você ser notificado sobre esse assunto. Mas primeiro eu quero apresentar para vocês três livros sobre esse assunto. Veja, o primeiro deles é Sola Gratia, uma controvérsia sobre o livre-arbítrio na história. É o livro de R.C. Sproul, editado pela Cultura Cristã. Me chama a atenção nesse livro é o seguinte: ele vai trazendo o conceito de livre-arbítrio para cada teólogo e defensor desse tema ao longo da história. Ele vai tratar de Pelágio, Agostinho, dos semi-pelagianos, Martinho Lutero, João Calvino, Armínio, Jonathan Edwards, Charles Finney, Schaeffer e diversos esses períodos, esses teólogos conceituam o livre-arbítrio dentro do seu período. Isso é importante, porque às vezes você pega um livro, as institutas, e lê o termo livre-arbítrio. Imagina que Calvino está falando de livre-arbítrio na mesma acepção da palavra que nós usamos hoje, modernamente. Talvez de forma vulgar ou não de forma tão academicamente assim definida. É muito importante a gente ver qual o período histórico do autor e como ele utiliza os termos. Não só livre-arbítrio. Todos os termos eles têm um período histórico que eles ganham uma definição. Autores e filósofos eles ganham uma definição própria, dão uma definição própria para o assunto. Outro livro, também dentro de uma perspectiva histórica, é isso daqui: Vontade Humana, Vontade Divina e Escolha Humana, da editora Vida Nova, de Richard Miller. Ele trata aqui desse aspecto dentro de um período histórico, principalmente nos períodos dentro da Idade Média e Reforma, pré-reforma e reforma. Então, ele vai tratar dessa relação da vontade divina e das escolhas humanas. Se há uma
incoerência, se há uma oposição, se há uma convergência. Isso ele mostra historicamente o desenvolvimento desse conceito e como cada período tratou disso. Em Agostinho, Tomás de Aquino. Veja que não é sobre o livre-arbítrio, mas sim sobre essa relação da vontade humana, da vontade divina, a vontade humana, a vontade divina e a escolha humana das ações contingentes dos seres humanos. Um outro ponto, um outro livro também dentro dessa temática, mas com abordagem teológica, é isso daqui: A Soberania Banida, de MacGregor Wright, da editora Cultura Cristã também. Aqui ele vai tratar a partir de uma perspectiva reformada, observando o ambiente pós-moderno da qual nós vivemos. Ele vai tratar sobre a soberania de Deus e como a luta do ser humano para viver uma liberdade libertária no sentido de inexistência de qualquer ação e impulso divino ou qualquer ação da parte de Deus para nos guiar é algo que é repudiado. Como assim? O ser humano moderno, pós-moderno, ele não quer qualquer forma de controle sobre ele. A soberania de Deus foi banida. Então eles querem viver uma liberdade libertária, que é algo que se busca. Então a abordagem dele é teológica. Então os princípios bíblicos e teológicos, extraídos da Escritura, obviamente, vão nortear este livro aqui, Soberania Banida. Então, dos livros que tratam do aspecto histórico, você vai ver a evolução do conceito e depois uma abordagem teológica sobre o mesmo assunto. Esses livros não esgotam o assunto. Não são todos os livros, tem outros que tratam sobre esse assunto, mas esses livros dão uma pincelada sobre esse ponto, pois o termo ele não existe num vácuo histórico. Ele tem todo um passado, todo um desenvolvimento, um entendimento prévio sobre esse assunto. Por isso, recomendo essas leituras. Vou deixar na descrição aqui do livro ou na bio os links para você comprar na Amazon esses livros. E peço mais uma vez que se inscreva para acompanhar os próximos vídeos que eu vou tratar, fazer uma apresentação, principalmente desse Sola Gratia, dos principais teólogos quando tratam do assunto livre-arbítrio. E a minha ênfase, a minha perspectiva é reformada, confessional, a partir da Confissão de Fé de Westminster. Então, a perspectiva é calvinista em relação à abordagem desse tema, mas quero apresentar, fazer uma exposição histórica deste assunto, de forma que você possa entender. Então, assine o canal, ative o sino e você vai ter essas atualizações mais tarde. Que Deus abençoe todos vocês. Qualquer coisa, dúvida, comentário, pode fazer. Aí pode deixar na descrição do vídeo, pode comentar. Eu vou deixar na descrição do vídeo os links. Pode fazer também um comentário, uma dúvida, alguma questão pertinente sobre esse assunto. Que Deus abençoe e até mais.